exige assim, que você abra mão da sua soberania como país. Tá. O Banco dos BRICS, eles estão tentando se vender agora como uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. Então, você país do sul global, sei lá, você Nigéria, você Etiópia, por exemplo, você sabe que se você pegar empréstimo com o FMI, eles vão obrigar você a fazer um monte de medida. Vem aqui com o Banco dos BRICS, que a gente é mais bonzinho. A gente oferece uma alternativa que não seja... Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Novamente, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir a um corte do podcast do Pobre Show lá, que era do Primo Pobre. Ele entrevistou o professor Ricardo Marcílio, de Geografia, um professor de Geografia, aqui também do YouTube. Ele faz algumas considerações muito interessantes sobre o BRICS e também sobre a nova ordem mundial. Fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Bora pro vídeo. É o bendito do BRICS que tá todo mundo falando agora. Então, o BRICS, na verdade, surgiu, não foi nem culpa dos países que faziam parte mesmo. Tudo isso começou quando um economista chamado Jim O'Neill, que é da Goldman Sachs, uma agência de investimento americana, falou assim, ó, investidores americanos, vocês querem ter sucesso nos seus investimentos? Invistam em Brasil, Rússia, Índia e China, porque esses 4 países são os países do século XXI. Mais ou menos, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? E aí os países gostaram, falou, pô, que legal, né? Porque são países que realmente têm características parecidas. Brasil, China, Índia e Rússia. Brasil, Rússia, Índia e China, exatamente. Tá. BRIC, né? Começou como BRIC. Ah, tá. Brasil, só esses 4. Rússia, Índia e China, tá. BRIC. Aí falou assim, ó, e são países que são parecidos por quê? Eles têm uma grande extensão territorial, pô, são todos países gigantescos, são países que têm uma grande população, claro que China e Índia nem se compara, né, porque é exagero eles, só China e Índia é 35% da população mundial, muita coisa. São países que têm muitos recursos naturais, então são países que a gente chama de países baleias, são países importantes, né, economicamente, populacionalmente. E aí os países gostaram, falou, pô, que legal, acho que realmente nós somos países importantes. Aí depois de uma cúpula da ONU, os 4 chefes de Estado desse país se reuniram... Desculpa, chefe de Estado é o nome da pessoa que fica lá na ONU? O que é um chefe de Estado? Porque eu penso como presidente, mas não é, na verdade, né? Pode ser ou não. Tá. Você tem, depende muito da forma de governo do país. O chefe de Estado, geralmente, ele é o cara que representa, a figura que representa o Estado. O representando o Lula. Aqui no Brasil, o Lula, ele é chefe de governo e chefe de Estado. Porque ele o nosso país é uma república presidencialista. Mas, por exemplo, acho que fica mais claro numa monarquia parlamentarista. Por exemplo, na Londres, Inglaterra. Por exemplo, exatamente. Lá eles têm o chefe de Estado, que é o rei Charles, né, agora, que era o príncipe Charles. E eles têm o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Que era o Tony Blair e hoje nem sei quem é. Hoje é o Keir Starmer. O Keir Starmer. Tá. Eu gosto do Keir Starmer. Tá bom. Aí você falou que os chefes de Estado lá da ONU gostaram. Opa, gostei dessa ideia de BRIC aí, hein? Vai pegar bem pra gente, pode atrair novos investidores, eles criaram um negócio. E aí eles começaram a marcar reuniões. Aí geralmente eles começaram a discutir, pô, a gente tem características em comum, então vamos tentar fazer investimentos comuns também, vamos tentar trocar experiências econômicas. E aí, em 2010, a China convidou mais um país, que foi a África do Sul, por isso que hoje é BRICS, esse S é de South Africa, que é o último ali, né? E desde então a integração começou a aumentar bastante. Nos anos 2010, por exemplo, os BRICS eles até criaram um banco. Mas então faz uns anos BRICS. já isso aí, então. Faz bastante. Eu pensei que começou a falar mais, parece, agora. É porque a Dilma virou presidente, né, do NDB. E aí ficou mais famosinho porque foi uma brasileira que já foi presidente do Brasil. O que é NDB? Que é o Banco dos BRICS. A Dilma é a presidente desse banco? Desse banco. Caramba. Tá. Chama NDB, que meu inglês não é muito bom, hein? National Development Bank. Ou seja, o Banco de Desenvolvimento Nacional, Mas quem que decidiu que não é por nada, não. Porque ela vai dobrar a meta, Dudu. Não é por nada, não. Ela vai dobrar a meta. Ela vai... Caramba, mas mesmo tendo esses 5 países, eles foram... Tudo bem, pode ser a Dilma? Tipo isso? E, inclusive, ela foi reeleita agora mesmo. Mas ela tá fazendo um bom trabalho? É que assim, o Banco dos BRICS, qual que é a função do Banco dos BRICS? Ele é meio que uma alternativa ao FMI e o Banco Mundial. Basicamente assim, se o país está ferrado economicamente, então está muito endividado, ou precisa investir em infraestrutura, geralmente os países, eles contraem empréstimo ou com o FMI ou com o Banco Mundial. Só que o FMI e o Banco Mundial emprestam o dinheiro. Só que ele exige contramedidas que são muito radicais. Então você vai ter que cortar um monte de gasto público, você vai ter que aumentar os impostos, vai ter que privatizar um monte de empresa que talvez você não queira. E geralmente os países não gostam muito. Então,
Ele empresta, mas exige assim que você abra mão da sua soberania como país. Tá. O Banco dos BRICS, eles estão tentando se vender agora como uma alternativa ao FMI ou Banco Mundial. Então, você país do sul global, sei lá, você Nigéria, você Etiópia, por exemplo, você sabe que se você pegar empréstimo com o FMI, eles vão obrigar você a fazer um monte de medida. Vem aqui com o Banco dos BRICS, que a gente é mais bonzinho. A gente oferece uma alternativa que não seja tão ruim para você. Tá. Claro, não é porque os BRICS são bonzinhos. É porque o principal financiador dos BRICS é a China, que é o país mais rico. Tá. E a China, ela quer substituir o FMI e o Banco Mundial, que são principalmente controlados pelos americanos, como esse órgão, como esse banco que fomenta os investimentos mundiais, né? E tudo isso aí pode dar treta. Com certeza. Porque assim, né, querendo ou não, os Estados Unidos ainda é o país mais relevante do mundo, né? Sim. É, né? Aí eles estão vendo que tem um monte de gente ali começando a se unir para não depender mais tanto deles, é isso? É. Os Estados Unidos, ele vai ser superado pela China na questão do PIB. Isso com certeza vai, questão de 10, 15 anos. Pelo menos se o crescimento se mantiver dessa maneira. Só que ter um PIB maior não significa que vai ser o país mais importante. São coisas muito diferentes. Pô, se você pega, por exemplo, a capacidade militar dos Estados Unidos, mas a China tá muito longe. Qualquer país está muito longe de conseguir. Pra você ter uma noção, os Estados Unidos hoje, eles investem por ano cerca de 800 bilhões de dólares a 1 trilhão de dólares. Nossa. Só no aspecto militar. E se você somar do segundo até o 9º país que mais investe, não dá o que os americanos gastam. Caramba, mano. Então eles gastam mais do que E Rússia, o Brasil que andando China. sem viatura, nem blindada é. Os bandidos com arma, fuzil e os caras com 38 na rua. Vai aprender com os Estados Unidos lá, viu, caramba? Caramba, mano, dá 5 trilhões de reais? Sim. 6, quase trilhões por ano, só em coisa bélica? Só em armamento, só em questão de armamento. Eles são mano. muito poderosos, né? Nossa. Quando você pega a indústria cultural americana, os Estados Unidos, pô, todo país hoje geralmente lastreia sua moeda em dólar. Então tem o dólar como garantia de pagamento. Faz transação econômica em dólar. Tá. Então não adianta a China passar economicamente os Estados Unidos, porque ter o PIB maior ainda está muito longe de significar que eles vão passar os Estados Unidos como a maior potência geopolítica. Mas aí já está começando a rolar um estresse entre Estados Unidos e China por causa disso? Com certeza, né? Tanto que os BRICS hoje, e aliás, a Dilma ela pode ser até importante nesse sentido, porque os BRICS eles estão pleiteando agora fazer uma moeda comum ou um sistema alternativo de pagamentos. Então, por exemplo, hoje, quando o Brasil vai negociar com, por exemplo, a Índia, a gente não vai negociar em real. A gente converte o real para dólar, aí dólar comercializa com os indianos convertem para rúpia, que é a moeda deles. A ideia dos BRICS é fazer ou uma moeda comum, não é que vai perder o real ou perder a rúpia ou o yuan. Cada país vai continuar com a sua moeda. Tá. Só que ao invés de a gente converter para dólar para fazer essa transação, vai fazer para uma moeda, sei lá, BRICcoin, não tem nome ainda, né? Por essa moeda aí eventual dos BRICS. Ou até mesmo, e o Brasil esse ano está na presidência dos BRICS. Ah, é? O Banco Central, ele está cogitando fazer, é que eu não sou muito entendido dessa parte, né, de criptomoedas e tal, mas o tema de blockchain, em que seria quase um sistema, se não me engano, automático, né, que não precisa passar, enfim, né, meio complexo a parte bem tecnológico, né? da explicação, mas uma coisa assim, que vai reduzir muito a dependência do sistema americano de pagamento. Ou até mesmo criar uma criptomoeda, uma stablecoin baseada em yuan, baseada em real, enfim, para fazer esses pagamentos. Porque vai ser bom, porque não vai ter. Porque nessa conversão para dólar, para depois de dólar para moeda dos caras, vai taxa toda hora, né? Vai taxa, e fora que, por exemplo, os Estados Unidos, querendo ou não, eles ficam com muito poder nas mãos. Por exemplo, a Rússia, desde que começou a guerra, a Rússia está errada, claro, mas não é isso que a gente está discutindo, ela foi muito sancionada pelos Estados Unidos. Porque hoje, praticamente todos os ativos, o comércio internacional, é tudo feito em dólar. Então, os oligarcas russos, ele tem tudo patrimônio dolarizado. Os Estados Unidos podem sancionar. Agora, imagina, por exemplo, que a China não usa mais dólar, que a Rússia não usa mais dólar. Fica muito mais difícil os Estados Unidos, eventualmente, boicotar, sancionar, excluir a Rússia do comércio internacional. Porque, querendo ou não, eles querem que todo mundo dependa deles. Porque é totalmente imperialista, né? A visão deles, né? Com certeza. E quando os BRICS falam que a gente quer ser a voz dos países emergentes, a gente quer ser contra o imperialismo americano, eu tenho uma visão bem pragmática de mundo, sabe? Não acho que a China ou a Rússia são bonzinhos da história. O que eles querem é os BRICS serem os novos imperialistas da questão, né? Tá. Ou seja, ao invés de depender do dólar, vem aqui que o Banco dos BRICS te fornece investimentos,
a nossa moeda dos BRICS consegue ser uma alternativa interessante para vocês em relação ao dólar. Isso aí tudo que você está falando, ou é viagem esse negócio, tem a ver com o bagulho da nova economia mundial, sabe esses negócios? Tem a ver? Ou isso aí é papo de gente que é sensacionalista? Nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Obrigado. Caramba, Fabrizito. Eu tô por dentro dessas coisas tudo. Não tá estudando no canal do professor Ricardo, hein? Não, de fato, assim, o que a gente percebe é que... O que seria essa ideia de nova ordem mundial, né? Existem duas novas ordens mundiais que a gente fala. Uma que realmente existe, de fato. A gente fala que depois que acabar a Guerra Fria, começa um momento que a gente não sabe muito bem explicar. É o período da globalização, é o período do neoliberalismo, dos blocos econômicos, enfim. A gente chama esse período de nova ordem mundial. Isso até de maneira mais didática, assim. Agora, o que geralmente a internet coloca como essa nova ordem mundial é a ideia que as grandes corporações, esses grandes investidores, eles estão tomando conta do mundo. Eu, particularmente, Duda, não acredito muito. Acho que é muito mais teoria da conspiração, né? Esse papo que existe um grande olho internacional que está conseguindo mediar, vai fazer um grande reset da economia mundial. Acho que é muito mais teoria da conspiração do que fatos, assim. O que de fato acontece, isso é verdade, é que hoje os estados, o Brasil, a Colômbia, sei lá, eles têm um pouco mais de dificuldade para conseguir colocar suas políticas públicas em pauta. Por quê? Imagina que o Brasil, por exemplo, quer fazer uma política, só que ele pensa, bom, se eu fizer determinada medida, eu vou desagradar os investidores estrangeiros. Muito possivelmente o Brasil não vai fazer essa proposta. Por quê? Como a economia está tão globalizada assim, a gente precisa agradar os fundos de investimento, os investidores estrangeiros, senão não entra dólares aqui. Aí se não entra dólares, a gente sofre com inflação, aí começa a ter desemprego, recessão econômica. Então, de fato, assim, a gente precisa que esses grandes magnatas internacionais gostem das políticas de cada um dos países. Pessoal, esse foi o corte aí do Pobre Show, né, o novo canal aí do Primo Pobre. E o professor Ricardo Marcílio foi muito didático com relação a como foi que o BRICS surgiu, e aí ele vai discutir também sobre a questão do papel do Brasil na economia mundo, hoje na economia internacional, né, a questão da dolarização. E aí a gente sabe que tem um problema hoje que é a financiarização do mercado, né, mundial. E é claro que esse é um problema, né? Mas ele fala que isso não tem muito a ver com a teoria da teoria da conspiração, sobre o que é dito e tal. Mas eu acho que existe um grupo muito pequeno, uma elite que comanda realmente as grandes finanças internacionais, e esses movimentos, né, de mercado, eles são todos pensados e articulados para prejudicar e explorar, né, principalmente os países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento, e também os BRICS, por que não, né? Mas tem um momento aí que o Primo Pobre, ele faz um comentário interessante sobre o que é a nova ordem mundial, gente. Aí me assustado, né? Parece que foi uma coisa que começou agora, quando na verdade não. A nova ordem mundial ela já existe já desde o final da década de 80, início da década de 90, quando termina ali a Guerra Fria, né, com a queda da União Soviética e a ascensão dos Estados Unidos, estabelece essa nova ordem, tá? Alguns chamam de unimultipolar, que a gente vê os Estados Unidos saindo como vitorioso desse conflito, né, entre aspas, que não houve, mas que ele detém hoje o poder econômico, militar, cultural, né, de influência no restante do mundo. Então isso é a nova ordem mundial, que na verdade de nova não tem nada, já tem uns 30 anos ou mais. Beleza? Se inscreve no nosso canal, comenta o que você achou do vídeo, venha acompanhando aí que a gente está postando e trazendo notícias sobre atualidade, geografia e economia diariamente, tá? Um abraço, até a próxima.